Pois é, eu poderia estar aqui agora de paletó e gravata para fazer um vídeo falando sobre teologia, falando sobre Deus, não é? Mas eu estou no meu escritório, cansado de muita religiosidade. A gente anda de terno e gravata e mesmo assim é alvo de crítica, de perseguição, então eu não acabou daquele jeito, sabe? E acabei de tomar um banho, estava refletindo sobre algumas coisas. Todo vídeo que eu faço aqui é pensando na nossa igreja, muitos jovens que nos seguem, muitos novos convertidos, que às vezes querem tirar dúvida a respeito de alguns assuntos um tanto quanto polêmicos. E a gente faz vídeo aqui, N coisas só para chamar a atenção. E outra coisa que é um propósito que eu não escondo de ninguém é estar registrando momentos da minha família, da minha vida, porque acredito ser muito importante, né? Essa plataforma para, quem sabe, em momentos de lazer a gente vai lá, liga a TV e vamos relembrar de algumas coisas, né? Hoje eu quero trazer um assunto bíblico, teológico. Muita gente tem dúvidas e eu vou ser direto no assunto. Propositalmente deixei meu coleguinha aqui, o Cartola. Breve, breve eu quero estar aqui com o Guerreirinho, né? Que esse camaradinho aqui é um presente que eu ganhei do Fluminense. Quer dizer, alguém que me deu, não foi o Fluminense não. Aqui é o escudinho aqui, ó. Opa, tá vendo aí? Vamos lá, o que interessa, isso é tudo besteira. Salvação, aqui cartolinha. Salvação em 3 tempos. O que quer dizer isso? É que você lê a Bíblia Sagrada, você vai encontrar o termo salvação, né? Às vezes sendo proferido por alguém como sendo, então você será salvo, né? Ou então você é salvo, entendeu? Ou desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, se você analisar corretamente, você vai ver que a palavra salvação, ela aparece aí em pelo menos 3 tempos na Bíblia Sagrada. Por isso que em alguns textos diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Há outros textos que falam, em verdade, vos digo que aquele que ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem, não diz terá, tem a vida eterna. Então as pessoas ficam confusas, principalmente os novos convertidos, aí vão para a internet em busca de resposta, e você sabe que hoje a internet tem dado voz para muitos falsos profetas, muita gente doida. Eu vou tentar aqui, bem rapidinho, explicar o porquê que aparece na Bíblia Sagrada a palavra salvação, como será salvo, é salvo, né? E assim sucessivamente. Vou ler, é claro, aqui algumas anotações, né? Para não me perder. Mas vamos lá. Por exemplo, Lucas 7,50, né? Diz assim, pela graça, diz assim, a tua fé, na verdade, te salvou. Jesus falou para alguém, falando assim, a tua fé te salvou. A pessoa está salva. Já em Efésios 2, versículo 8, diz assim, pela graça sois. Dependendo da tradução, diz, fostes salvos por meio da fé. Entendeu? Já em 1 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9, diz assim, que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação. Salvou segundo a sua misericórdia, Tito 3, versículo 5. Aí você pausa o vídeo, volta novamente, né, para acompanhar os textos. Todas essas passagens e muitas outras, como elas falam da salvação como obra terminada no passado. Essas que eu acabamos citando, são obras... a Bíblia fala da salvação como uma obra que foi terminada no passado, ou seja, foi estabelecida lá no passado. Jesus morreu na cruz, tal, salvou você, né? Está no passado. Esse tempo da salvação
coincide com a santificação passada do crente, como considerada no capítulo anterior. Ela tem que ver primeiro tem a ver primeiro com a alma, segundo com a remissão da penalidade do nosso pecado, né? Ou seja, lá atrás Jesus pagou o preço da salvação, né? Pagou o preço da salvação. Isso tem a ver com a compra da sua alma, tem a ver com a purificação dos nossos pecados. Quando a palavra de Deus fala que ele nos salvou, está no tempo passado. Então se refere a isso, entendeu? Essas duas coisas aí. Então, a remoção da culpa e da presença do pecado na alma do ser humano. Nesse sentido, a salvação do crente está completa, entendeu? Jesus pagou o preço, Jesus nos salvou, Jesus nos purificou, certo? Então, como dimensão da justificação, assim podemos dizer que no tempo da salvação, né, no sentido de justificar, certo? Então, no sentido de justificar, é um ato e não um processo. Isso é muito importante. A nossa justificação é um ato e não um processo. O que é justificação? É que éramos, por natureza, todo homem desde que Adão pecou, pecador, e esse homem tem uma dívida diante de Deus. Uma dívida que só pode ser paga pelo preço de sangue. Então Jesus foi lá e pagou essa dívida. Hoje você não é mais visto como alguém, o que aceitou Jesus, é claro, que deve a Deus. Você foi inocentado da culpa, do pecado, inocentado daquela dívida. Isso se chama justificação, né? Então, a justificação ocorre completamente, né, no indivíduo quando ele crê. Você creu em Jesus, naquele momento você está sendo justificado diante de Deus, porque seus pecados foram perdoados, né? A culpa foi removida. O Senhor Jesus assumiu, entendeu? Então, não é uma questão gradual. Você está sendo justificado aos poucos, está sendo salvo aos poucos. Não, você é salvo, é uma condição, entendeu? É uma posição que você recebe, ou que é estabelecido, né? Ninguém é salvo aos poucos, ninguém passa a ser filho aos poucos, né? É sobre esse tempo da salvação que devemos classificar as passagens que falam sobre do crente que possui a vida eterna, como por exemplo, João 5:24, em verdade vos digo que aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, entendeu? Então a salvação está completa. Você vai ver isso também em João 6, versículo 47, João capítulo 17, versículo 2 e 3, 1 de João capítulo 3, versículo 13, 1 de João 5, versículo 11 e 13 a 13. Isso quer dizer que simplesmente como expresso em João 5, 24, o crente passou sobre todo o perigo da condenação e do poder da segunda morte. O que é a primeira morte? É a morte física. A segunda morte, morte espiritual, a morte por conta do pecado, né? Então, quando o crente ele aceita Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, então ela é justificada, ela não deve a Satanás, ela não deve a Deus, entendeu? Ela foi justificada, ela está salva, ali é um ato instantâneo, consolidado, e não é uma questão de estágios. A pessoa está ganhando a salvação. Não existe isso, né? Então, isso aí seria o segundo tempo da salvação, né? O primeiro tempo da salvação é a salvação no sentido de justificação, né? Então vamos lá agora para o segundo tempo da salvação. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, né? Veja que essa tradução diz sendo salvos, é o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios,
capítulo 1, verso 18. Diz que nós estamos sendo salvos. O particípio grego, em que a Bíblia foi escrita originalmente no Novo Testamento, participa aí o verbo, né? Grego, na passagem supra, está no tempo presente e denota aqueles sendo salvos. O ato estando em progresso, não completo. Isso, um estudioso profundo do grego traz essa explicação. É com referência ao tempo presente da salvação, em Filipenses 2,12, fala o seguinte, né? Operai a vossa própria salvação, ou desenvolver a sua salvação, com temor e tremor, dá a ideia de algo progressivo, né? O sentido dessa passagem é que os crentes de Filipenses tinham de efetivar suas vidas, a nova vida de Deus implantada nos seus corações. Em outras passagens, nas quais a salvação não está mencionada, as quais, não obstante, referem-se ao processo presente da salvação, tais como Romanos 6,14, Gálatas 2,19 ao 20, 2 Coríntios 3,18. O tempo presente da salvação, os crentes não estão sendo salvos através da obra do Espírito Santo. Os crentes estão sendo, salvos através da obra do Espírito Santo, né? Então, a salvação é assim equivalente à santificação progressiva. Não tem que haver com a alma nem com o corpo, mas com a vida. Deixa eu tentar aqui melhorar isso aqui, né? É que a salvação no passado é a justificação. Você foi perdoado, você foi justificado, inocentado. Salvação no presente, por mais que apareça aqui o termo lá em 1 Coríntios, está sendo salvo, a ideia aqui é de santificação, porque a salvação é instantânea, mas a santificação é processual, para ficar mais fácil. É um processo, sua vida vai sendo transformada, sua mentalidade vai mudando. Aí é a operação da salvação no tempo presente, entendeu? Que dá a ideia de continuidade na santificação, no processo de mudar de mente, etc, etc. O comportamento, entendeu? Ser salvo é instantâneo, mas ser santo é processual. Vai ficar fácil, né? E o tempo futuro da salvação? Há muitas seguintes passagens para a salvação falada como algo ainda futuro. Aí você vê Romanos, capítulo 5, versículo 9 e 10, Romanos 8, versículo 24, Romanos 13, versículo 11, 1 Coríntios 5, versículo 5, Efésios 1, versículo 13 e 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, Hebreus, capítulo 10, versículo 36, 1 de Pedro 1, versículo 5, 1 de João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 2 e 3. Mas em Romanos, no capítulo 8, Paulo fala do crente que em geral, né, nos fala de que, em geral, esta salvação é futura. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 23. É a redenção dos nossos corpos. O que ele quer dizer com a aplicação da redenção dos nossos corpos? Então, é exatamente isso. E isso terá de lograr na ressurreição dos que dormem em Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 ao 56. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16. E no rapto de que estejam vivos, e no rapto dos que estiverem vivos na vinda do Senhor, nos ares, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 17, etc, etc, etc. Eu estou falando muito rápido, mas eu vou resumir, que é porque eu estou lendo. Em resumo, quando a palavra salvação aparece, será salvo, está apontando para o futuro, está falando da redenção do nosso corpo, né? Da salvação do corpo, da transformação do corpo que receberemos na vida futura. Então, basicamente, isso é importante sabermos, porque senão a gente vai entrar num contrassenso que muitos têm entrado. Espera aí, eu sou salvo, eu serei salvo, eu tenho que lutar pela minha salvação ou não?
Você não tem que lutar pela salvação, porque quem lutou pela sua salvação foi Jesus e já venceu, já estabeleceu, já lhe perdoou, já lhe salvou no momento que você creu. Mas pela santificação tem que haver uma luta, e essa luta está explicitamente escrita lá em Gálatas 5, né? Que é a luta da carne contra o espírito contra a carne. O seu espírito contra a sua própria carne, entendeu? Então, salvação no tempo passado é a obra de Jesus na cruz. Olha agora, a obra de Jesus na cruz, né? Ele perdoou você, ele salvou você, ele justificou você. A salvação no tempo presente. O que é a salvação no tempo presente? É a nossa santificação, é o desenvolvimento dessa nova vida em Cristo. Uma nova mentalidade, um conhecimento novo, entendeu? E salvação no tempo futuro. É quando houver o Apocalipse se cumprindo, Jesus volta para arrebatar a igreja, e aqueles que vão entrar na glória eterna juntamente com ele vai receber um novo corpo, né? Essa é a salvação do corpo, é a transformação do corpo. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar para receber novos corpos. A salvação no tempo futuro é isso. Entendeu? Por isso que diz, será salvo, está sendo salvo. Espero que esses 16 minutos aqui de tentativa de explicação sobre os 3 tempos da salvação sejam proveitosos para você. Caso ficou alguma dúvida, entre lá nas minhas redes sociais, ou então deixa aí no comentário, tá bom? Deus abençoe sua vida.